Olá e boas-vindas a mais um dos nossos mergulhos profundos. Hoje, a nossa investigação vai focar numa arquitetura jurídica que sustenta basicamente todas as interações comerciais que a gente tem na sociedade moderna. É aquela rede invisível que está por trás de tudo, né? Exatamente. Nós vamos examinar os pilares da responsabilidade civil nas relações de consumo. E a nossa base para isso é um material bem denso e fascinante. O capítulo 17 de uma doutrina sobre o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. E eu diria que a missão dessa nossa conversa hoje é justamente traduzir esse juridiquês do texto para o mundo real. Mostrar como essas regras impactam quem está simplesmente comprando um pão na padaria. Ou financiando um carro zero. Porque quem acompanha as nossas análises já entende a premissa de que o mercado mudou. A gente não está aqui para chover no molhado definindo o que é uma comprinha básica. Não mesmo. O que a gente quer é destrinchar como a balança de poder foi calibrada para lidar com a assimetria brutal entre corporações globais e o indivíduo comum. Essa simetria que você mencionou é o ponto-chave logo no começo do material? Com certeza. E o texto deixa muito claro que o advento do CDC lá em 1990 representou uma verdadeira mudança ideológica. Não foi só criar um manual de regras de balcão. Foi uma ruptura com o passado, né? Total. Durante séculos no direito civil clássico, a regra era aquela máxima do risco ser do comprador. Se a pessoa comprou um cavalo doente, o problema era dela por não ter inspecionado direito o animal. O que hoje em dia soa um pouco absurdo no mercado globalizado. Exato. A grande sacada do CDC foi reconhecer que, numa economia de massa, com contratos que a gente só clica em aceito na internet, essa regra antiga ficou obsoleta. A lei passou a atuar para proteger a parte hipossuficiente. Hipossuficiente sendo a parte mais fraca. Aquele que não tem a mesma grana nem o conhecimento técnico para investigar um celular antes de usar. Perfeito. A ideia é socializar as normas de consumo, tirar o peso enorme das costas de quem adquire e colocar na conta de quem lucra com o negócio. Então, para a lei entrar em campo e proteger as pessoas, o texto define um elenco bem claro. Os jogadores dessa relação: consumidor de um lado, fornecedor do outro e um produto ou serviço no meio. Essa é a trindade do direito do consumidor. Só que o conceito de fornecedor no material é muito mais amplo do que a gente costuma imaginar. A gente pensa logo na lojinha da esquina. Mas não é só o varejo. A definição abrange toda a cadeia. Quem produz, quem monta a peça, quem constrói o prédio, quem importa e até quem exporta. E sobre os serviços. Tem um detalhe que frequentemente passa batido, mas que o autor faz questão de frisar. O escopo gigante dos serviços. Isso. Não é só o conserto da geladeira. Envolve toda a atividade bancária, de crédito, operações financeiras e seguros. Até prestação de serviço por entes públicos está nessa roda. É virtualmente infinito. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material introduz um conceito surpreendente, o chamado bystander. O bystander. Essa é sem dúvida uma das construções jurídicas mais sofisticadas que a gente tem. A tradução seria algo como um espectador, ou um terceiro que estava ali passando. Isso. Mas a aplicação prática disso é muito mais poderosa. Porque a lei, no artigo 17, determina que todas as vítimas de um evento de consumo são equiparadas a consumidor. E isso rompe com aquela ideia de que consumidor é só quem passou cartão de crédito. Totalmente. Imagina um patinete elétrico. Alguém aluga pelo aplicativo, o freio dá pane no meio da rua e o patinete atropela um pedestre na calçada. O pedestre não pagou nada, ele só estava andando ali. Mas ele é o bystander. Ele foi vítima do evento de consumo. E a lei diz que ele é consumidor por equiparação. E na prática isso quer dizer que esse pedestre não precisa ir pelo caminho mais longo e difícil do Código Civil comum para processar a empresa de patinetes. De jeito nenhum. Ele aciona a empresa usando todas as facilidades e proteções do CDC. Exatamente como se ele tivesse baixado o aplicativo e pago a corrida. É uma blindagem jurídica sensacional. Se a empresa insere um risco na sociedade para lucrar, ela tem que bancar os danos que causar, tendo recibo de compra ou não. O foco do legislador aí é o dano, não o contrato. E isso nos leva de forma muito fluida para a distinção crítica que o texto faz, porque os problemas podem ser de naturezas muito diferentes.
E o primeiro, o mais grave, é o fato do produto. O famoso acidente de consumo. Esse mesmo. É quando o defeito sai da esfera do produto e atinge a pessoa. O texto usa um exemplo que é perfeito para visualizar isso. A televisão que explode. O exemplo dramático, mas muito claro. Sim, a pessoa liga a TV recém-comprada na tomada e bum! Se o dono sofre queimaduras ou se a casa pega fogo, a gente já não está discutindo um eletrônico que não liga. A gente está discutindo uma agressão à integridade física. E o que é fascinante é que é a regra de ouro que entra em ação. A natureza objetiva da responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Explica melhor como isso muda o jogo. No modelo tradicional, a vítima da explosão ia ter que provar a culpa do fabricante. Ia ter que pagar um perito em engenharia para provar que a linha de montagem da TV falhou. O que, convenhamos, é quase impossível para uma pessoa comum. Inviabilizaria qualquer processo. Então, com a responsabilidade objetiva do CDC, o fabricante tem que pagar pelo dano independentemente de culpa. A discussão se ele teve a intenção ou se foi só um descuido some do mapa. Some. A vítima só precisa mostrar 3 coisas: o dano que ela sofreu, o defeito do produto e que aquele defeito causou aquele dano específico, o nexo causal. O fabricante não pode chegar no tribunal e dizer: olha, minha fábrica tem certificado internacional de qualidade. Não importa. O produto saiu de lá e causou dano. Ele responde. Certo, mas aí me veio uma dúvida que o texto também responde. E a loja que vendeu a TV? O comerciante fica com essa conta milionária? Aí tem um filtro importante. A responsabilidade do comerciante, no caso do acidente de consumo, é apenas subsidiária. Ele fica em segundo plano. Ele só entra em cena se o principal não aparecer? Exato. A lei foca em quem criou o risco, que é o fabricante. A loja só responde se o fabricante não puder ser identificado, se o produto não tiver marca clara ou se a loja deixou estragar um produto perecível. É uma proteção para evitar que a padaria da esquina pague por um erro de química industrial. Justamente. Agora, o fabricante também tem suas rotas de fuga, né? As chamadas excludentes. Ele só se safa se provar o que exatamente? Primeiro, provar que não colocou o produto no mercado. Tipo uma carga de TVs que foi roubada antes dos testes de segurança. Faz sentido. Segundo, provar que o defeito simplesmente não existe e a causa foi externa. E a terceira, que é a mais comum nos tribunais, é provar a culpa exclusiva do consumidor ou de um terceiro. Mas a palavra-chave aí é exclusiva, certo? Sim, e a barra é altíssima. Se o cara inventar de abrir a TV para colocar uma peça caseira e explodir, a empresa foge da responsabilidade. Mas se teve culpa de ambos os lados, o fabricante ainda responde, talvez com um valor menor, mas responde. Voltando um pouco na nossa conversa, se a gente cruzar aquele exemplo da TV com o conceito de bystander. Isso é uma conexão perfeita. Se a pessoa compra a TV, ela explode e queima o dono da casa e a namorada dele que estava no sofá. A namorada é a bystander. É um sistema muito bem amarrado. Muito. Mas vamos desempacotar o outro lado dessa moeda. E se a TV não explodir? Ela chega em casa linda, mas simplesmente vem sem som. Ninguém se machuca, a casa não pega fogo. Só frustração econômica mesmo. Isso não é um acidente de consumo, então o que é? É o que a doutrina chama de vício do produto. É uma falha intrínseca. O problema fica contido ali nos limites físicos do aparelho. Afeta a qualidade, a quantidade ou o valor, mas não causa um desastre. E as regras mudam muito do acidente para o vício. Mudam drasticamente. A começar por quem paga a conta. Lembra que no acidente a loja ficava de escanteio? Sim, responsabilidade subsidiária. Pois é, no vício a responsabilidade é solidária, com S maiúsculo. Todos os fornecedores da cadeia respondem juntos e ao mesmo tempo. Então, se a minha TV veio sem som, eu não preciso mandar e-mail para a fábrica em outro país? Não. Você vai direto na loja onde comprou. O comerciante lucrou com a venda, ele é solidariamente responsável por resolver. Depois ele que se vire com o fabricante nos bastidores. Isso simplifica muito a vida de quem está com problema. E tem um relógio muito famoso do CDC sobre isso, a regra prática essencial de prazos. O temido prazo de 30 dias para o conserto. O fornecedor tem exatos 30 dias para resolver esse vício. E se não resolver? Se der o 31º dia e a TV não estiver perfeita, o fornecedor perde a vez. O poder passa totalmente para as mãos do consumidor. E o texto lista 3 superpoderes que a pessoa ganha nesse momento. 3 alternativas à escolha exclusiva do consumidor.
A primeira é exigir a substituição por um produto novo, da mesma espécie e perfeito. A segunda é a restituição imediata do dinheiro, corrigido. E a terceira, se a pessoa quiser ficar com o produto mesmo com um defeitinho estético, tipo um arranhão na lateral, ela pode pedir um abatimento proporcional do preço. Um desconto. E a loja não pode forçar a pessoa a aceitar mais um conserto. A escolha é absoluta de quem comprou. Fim de papo. Mas claro, como toda regra tem exceção, a gente entra na seção das letras miúdas. O material traz uma exceção bem importante sobre a responsabilidade objetiva. A questão dos profissionais liberais. Isso, médicos, dentistas, advogados, autônomos. Para eles, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, precisa provar a culpa. Se a pessoa faz uma cirurgia estética e o resultado fica ruim, não é automático o direito de indenização. Não é. Vai ter que ser provado no processo que o médico agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Porque a obrigação do médico é de usar todos os meios disponíveis, mas ele não pode garantir o resultado final do corpo-humano. Faz sentido. E sobre o tempo que a pessoa tem para buscar os direitos? A corrida contra o tempo também é bem detalhada? Os prazos prescricionais e decadenciais. A matemática da lei. Para um acidente de consumo, aquele caso da explosão, a prescrição é de 5 anos, não é? 5 anos. E o detalhe crucial é que não conta da data da compra, mas da data em que a pessoa tomou conhecimento do dano e de quem foi o autor. Se um produto tóxico leva anos para fazer a pessoa passar mal, o relógio só começa quando ela descobre a causa. Exatamente. A lei é inteligente nisso. Mas para reclamar de vícios, a TV sem som ou o pão mofado, aí é a decadência. E é muito mais rápido. 30 dias para produtos não duráveis, tipo comida, e 90 dias para produtos duráveis, tipo um carro ou a nossa televisão teórica. É um relógio apertado, tem que ficar esperto. Então, o que tudo isso significa quando a gente entra num dos pesadelos mais comuns dos brasileiros, o temido mundo dos cadastros de inadimplentes. Ah, o SPC e o Serasa, a dor de cabeça de muita gente. Ter um nome sujo exclui a pessoa da vida financeira civil, né? E o material foca numa jurisprudência pesada sobre isso. Sim, as regras da súmula 359 do STJ. O STJ foi muito incisivo aí. A abertura do cadastro de inadimplentes tem que ser comunicada por escrito antes. Transparência prévia obrigatória. E quem avisa é quem cadastra, um mantenedor, não a loja que cobrou. Exato. O órgão que está registrando tem que mandar a notificação para a pessoa não ser pega de surpresa tentando financiar uma casa e descobrindo ali na mesa que o nome está sujo. E quando o sistema erra? Quando ocorre a negativação indevida. A pessoa já pagou a conta e o nome vai para o Serasa. O consumidor tem cartas na manga. Tem uma das cartas mais fortes do direito, que é o dano moral in re ipsa. Isso parece um feitiço de Harry Potter, mas o que significa na prática? Significa dano presumido. Antigamente, a pessoa tinha que levar testemunha no juiz para dizer que passou vergonha na fila do mercado porque o cartão não passou por causa do nome sujo. Tinha que provar o vexame. Era humilhante. Hoje, a Justiça diz que colocar o nome indevidamente no cadastro já é por si só uma violação da honra. O dano é inerente. A pessoa só prova que o nome foi sujo por erro. A indenização pelo abalo moral é presumida. A empresa que pague a conta pelo erro no sistema dela. Isso se junta com outro direito básico sensacional, que é a inversão do ônus da prova. A gente falou de provar as coisas, mas como um consumidor prova que o algoritmo do banco errou no cálculo? É impossível. E por isso o CDC permite que o juiz inverta a regra do jogo. Se a história do consumidor for verossímil ou se ele for muito vulnerável, a hipossuficiência técnica que a gente falou. O juiz aponta para a empresa e diz: vocês é que têm os servidores e a tecnologia. Provem que o consumidor está mentindo. É uma virada de mesa total. E se a empresa não conseguir provar de forma robusta, o consumidor ganha. Fazendo um resumo dessa jornada inteira que a gente discutiu hoje. É uma evolução gigantesca desde a definição dos jogadores até esses superpoderes contra uma negativação indevida. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente percebe que isso tudo atua como um estabilizador social. Num mundo de consumo digital super rápido, o Estado não tem como fiscalizar cada venda. Por isso o legislador deu essas ferramentas para as pessoas. O próprio mercado se vigia, porque pisar na bola e causar um acidente ou negativar alguém errado custa muito caro. A prevenção vira a opção mais barata para as corporações.
O que nos deixa com uma provocação bem profunda para fechar a nossa análise, inspirada exatamente nessa mudança ideológica da lei. Vamos lá. Se o Código de Defesa do Consumidor não existisse e a regra fosse aquele cada um por si do passado, como seria a nossa coragem para consumir? A confiança invisível que a gente tem ao ligar um aparelho novo na tomada ou ao assinar um contrato de banco pela internet, ela só existe por causa dessa rede de segurança legal que a gente debateu. A gente nem pensa nisso no dia a dia. Exato. Na próxima vez que uma compra for feita, seja um cafezinho ou um carro, vale a pena refletir. A gente está comprando só o produto material ou a gente está levando junto a tranquilidade jurídica que vem embutida nele? É algo para se pensar. E com isso, encerramos o nosso mergulho de hoje. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouve. E até a nossa próxima investigação.